Olá pessoal, sou Arnaldo Vasconcelos e vamos falar hoje um pouco do porquê das nossas razões. Já falamos em vídeos anteriores, mas um dos nossos valores fundamentais é o Customer Centricity. Esse é um valor tão importante para a Blue Sky, porque não basta a gente só dizer que colocamos o cliente no centro. Nós temos que tratar o cliente como estando no centro e temos que deixar com que o cliente perceba que ele está no centro. O Customer Centricity, ou o cliente ao centro, é uma forma de você não impor a sua vontade ao cliente, mas ouvir as necessidades do cliente e ver como é que você pode dar uma solução para aquele problema usando a tecnologia, usando os recursos humanos que você tem e até as formas inovadoras que podem ser desenvolvidas em função de cada demanda. A Blue Sky é uma empresa de tecnologia. Ela sempre tem uma solução tecnológica nova, sempre procura estar atuando com as mais recentes novidades. O que a gente procura fazer em manter o cliente no centro? É conhecer as demandas do cliente, ouvir exatamente onde ele precisa, dar a atenção e criar esta solução para o cliente. Todos os pontos que o cliente relaciona dentro da Blue Sky são pontos de entrada de informação. Ouvimos, processamos e vamos passar para o cliente uma proposta que seja específica para aquela necessidade. O cliente ao centro é a base para que a gente possa trazer uma experiência única para o cliente. O que o americano chama de Customer Experience é com base em ter o cliente ao centro. O Customer Experience permite com que você, cliente, em cada momento que entra em contato com a Blue Sky, seja recebido por uma pessoa que sabe do que se trata e está desenvolvendo uma solução que atenda à sua necessidade. Isso começa no pré-venda, na venda, na entrega e no pós-venda. Isso chama-se Customer Experience, você ter uma experiência inovadora. Vamos dar alguns exemplos de que alguns dos nossos clientes tiveram umas experiências fantásticas trabalhando com a Blue Sky. Eu tive uma vez um cliente que me ligou e ele tinha uma demanda, ele queria ter internet a bordo do seu avião. E é óbvio, hoje a internet é um meio de facilitar a busca por soluções. Você vai lá no seu buscador, digita lá alguma coisa e ele traz uma infinidade de links para você pesquisar. E esse cliente já veio com uma demanda e uma solução. E a solução era uma solução que nós vendemos aqui no Brasil. É o Iridium Go. É um aparelho que você tem e você consegue ter ele como hotspot para o satélite, conectando vários smartphones, vários notebooks ou vários tablets e todos eles falando diretamente ao mesmo tempo. Porém, esse equipamento foi desenvolvido para atuar numa determinada situação com uma banda muito estreita. Não é um navegador para a internet, ele não tem uma banda larga que permita você navegar com a mesma fluidez que você tem ou na sua TV a cabo ou na internet do seu GSM 4G ou 5G, para quem já tem 5G. O que ele permite? É uma solução muito remota. É uma solução para quem vai trabalhar numa área remota e não tem nenhuma infraestrutura tradicional. Para o avião, ele é inadequado. O avião está em movimento numa velocidade muito grande e precisaria ter uma antena externa. E o Iridium Go não é esse aparelho. Em conversa com o cliente, fomos capazes de demonstrar que a solução que ele estava querendo aplicar, apesar de ser uma solução de custo bastante baixo, não ia trazer nenhum benefício, não ia trazer o resultado que ele esperava. E aí nós fizemos uma série de avaliações e colocamos para o cliente algumas opções de solução. Obviamente que eram soluções mais complexas, mas que realmente iriam atender a necessidade dele. Quando ele pousasse com o avião em algum lugar remoto que não tivesse nenhuma infraestrutura, ele inclusive continuaria usando essa internet a bordo e poderia navegar não ainda numa velocidade de 5G, mas numa velocidade plausível para uma necessidade momentânea que ele tem naquele momento, naquela localidade. Então, isso chama-se transformar um problema em uma solução adequada e não simplesmente pegar um pedido e vender para o cliente uma coisa que ele não vai utilizar. Ele vai despender um dinheiro e não vai ter utilidade para aquilo que ele gostaria. Esse é um dos casos. Um outro caso foi de um cliente que chegou sem nenhuma ideia do que ele precisava. Ele simplesmente sabia que ele tinha um problema e o problema dele era
falta de cobertura na região que ele iria operar com os barcos dele. Ele tem um barco de entrega de mantimentos para navios que fazem entregas de containers nos portos e ele leva água, mantimentos, leva tudo o que precisa para reabastecer o navio para a próxima perna da viagem. E o que acontece? Nessas regiões dos portos, apesar de muito próximo ter uma cobertura GSM, ele não conseguia ter essa cobertura GSM com eficiência para poder coordenar o atracamento do navio. Imagina um barco de baixa altitude, né? Um barco bem flat e um navio muito grande, o que acontece? O cara não sobe no navio, ele só issa a carga e a conversa é toda feita via comunicação. E muitas vezes não tem essa comunicação. O celular não teria cobertura. Se ele estivesse do outro lado do navio, por qualquer questão de clima, ele já não teria a avisada da antena, já não conseguiria ter essa comunicação. E aí nós oferecemos uma solução satelital. Ele passou a ter comunicação satelital e nessa comunicação satelital via rádio, como se fosse um push-to-talk, um walk-talk, ele conseguia falar com a base e a base falava com o navio, porque quem estava no navio tinha comunicação. São algumas das opções que a gente leva para o cliente para resolver o problema dele. E isso faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa filosofia, dos nossos valores, de Customer Centricity. Estes foram alguns dos exemplos que nós tivemos sobre o nosso Customer Centricity e como a gente pode atender o cliente dentro da demanda que ele mesmo tem. Obrigado, até a próxima, um abraço.